Estamos de volta com esse Frente a Frente de hoje. Estamos conversando sobre um pouco da nossa história com o escritor e historiador João Afonso Guerra Maurício. João, basicamente, o que você acha de melhor aqui no seu livro? Olha, eu acho assim, o livro é uma história... Eu estou perguntando porque eu não li ainda. Estou recebendo agora e... É um prazer te estou vendo aqui que tem muita coisa aqui do seu tempo. Tem os times de futebol que você jogou, os blocos de carnaval, daquele carnaval antigo de Montes Claros, que era muito bom, que acabou, né? Bloco do Chulé, que acabaram com ele. Um grupo artístico aqui. Grupo de samba. De samba. É o mock samba, já fui pagodeiro, já fui jogador. Mas o que o leitor vai encontrar nesse livro seu? Olha, esse livro, Jorge, ele tem um objetivo de alcançar realmente mais aquele pessoal daquela região da Baixada ali. Por exemplo, são mais de 700 pessoas que eu consegui lembrar o nome das pessoas que moravam, que eram nossos vizinhos, que participaram da nossa vida ali. Então, assim, a gente conta a história de quando eu cheguei para lá, de quando eu me mudei para Baixada. Eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, vindo do Piqui, vim lá da fazenda do Piqui, da casa da minha avó, na Afonso Pena, que a gente morou. Então, assim, a gente conta aqueles casos que a gente viveu ali, aquelas situações mais importantes, mais engraçadas, que mais marcaram a vida da gente, como a formação dos times de futebol, por exemplo, como você falou, que a gente jogava ali no Campinho do Beira-Rio, que era na beira do Riviera, ali na Baixada da Padre Teixeira, ali onde tem aquele colégio, o grupo, esqueci o nome do Francisá, não, como é que chama? Aquele grupo tem ali perto do mercado, no fundo do mercado, onde é o mercado municipal hoje. A gente conta a história desse time de futebol. A gente tinha jogos de futebol extremamente animados lá, aí, com briga e confusão, aquela coisa típica de futebol, né? E nós começamos o Carnaval de Rua de Montes Claros. Começamos realmente na administração de Toninho Rebelo. Toninho Rebelo deu um maior apoio para a gente. Eu acho que Toninho foi o prefeito que mais incentivou o carnaval em Montes Claros. Mais incentivou. E nós acabamos com o carnaval justamente quando Tadeu entrou na prefeitura, quando houve a mudança de administração. Então, assim, o carnaval nós começamos com esse grupo de samba, com o Mock Samba, aí, que eram 7 pessoas tocando samba, né, nos barzinhos e tudo. E falamos, vamos fazer um bloco carnaval, começamos a fazer um bloco. Aí apareceu a escola Império de São João, lá do Cinta, lá do Roxo Verde. Então, são histórias ligadas a nós que vivemos ali naquela região, que passamos a nossa juventude, que é uma fase importantíssima na vida da gente, que a gente vive de tudo, que a gente tem ânimo para tudo, que a gente tem incentivo para tudo, né? E, assim, as coisas mais importantes são aqueles fatos que aconteceram, aquela história que aconteceram. Quem viveu a situação e leu o livro vai achar uma maravilha, vai. Você que não leu, você que não viveu com a gente ali um pouco, você vai gostar muito da história, porque são fatos reais, não tem nada inventado, não tem nada criado, assim, coisa. São fatos interessantes, são fatos engraçados, são histórias interessantes que a gente conta. E fazem com que a gente tenha muita saudade, que a gente recorde muito. Nós vamos fazer o lançamento do livro lá no Sobradão. Eu fiz questão que fosse no Sobradão. Dia 29, sexta-feira. Eu fiz questão que fosse lá no Sobrado do meu avô, que é onde eu vivi, onde eu passei minha infância, nas festas, com minha avó, com mãezita, minha madrinha que morava lá. A família toda se reunia lá naquele casarão enorme que você conhece lá, agora reformado. Então, assim, é um livro realmente interessante e que talvez me incentive, me dê um empurrão para entrar na vida de escritor. Você me citou aí como escritor, realmente eu escrevo desde muito novo, desde muito pequeno, eu tenho essa mania de escrever. Eu li muita crônica sua no jornal. Pois é. Então, a gente tem esse dom, é uma coisa nata da gente, a gente nasceu com isso, né? Para mim, um dos maiores escritores de Montes Claros é o Dr. Maurício. João Valdo Maurício. E era um orador terrível, extremamente bom. Que eu acho até que é pouco homenageado em Montes Claros. Demais. É um homem que merecia ser muito mais homenageado. Eu falo isso aí, eu cobro isso primeiramente, aí de uma forma.
grande parte do que se tem de ensino superior em Montes Claros se deve a ele. A grande maioria. Ele e Mário Ribeiro. Principalmente. Mário Ribeiro mais a FAMED, mas o mas Maurício, todas as faculdades tiveram a mão dele para começar. Todas elas. Então, assim, talvez herdando essa qualidade dele de escrever, eu não posso nem me comparar, não quero me comparar de forma alguma, e a gente começou a ter esse coisa, e talvez isso aí me incentive a fazer outras histórias, a fazer outros livros, a escrever mais, para que a gente possa ter, por exemplo, depois disso aí eu falei, pô, eu podia ter falado daquilo, eu podia ter falado daquilo outro, que a gente não lembra na hora que está escrevendo, né? E se eu fosse escrever tudo que eu lembrasse, tudo que eu ia dar um mundo livro desse tamanho. Pelo que eu já li seu nas suas crônicas, que eu já li no jornal, você tem uma veia assim mais ou menos parecida com a de Maurício, doutor Maurício. Você é bom contador de história. Já me Maurício era um grande contador de história. Os livros deles, A Rua do Vá Quem Quer, por exemplo, que eu até reli recentemente, são histórias que eu tenho certeza que você vai estar contando coisa muito parecida nesse seu livro. Você quer ver meu pai? Eu não sei se você chegou a conversar muito com meu pai. Já, nossa, muito. Meu pai reunia lá no quintal lá da minha casa, lá na Pateixeira, lá na Baixada. Ele reunia todo domingo. Eram 10, 15 pessoas que iam para lá, assim, marcar presença, assinar o ponto mesmo, contando as histórias. E eram histórias, às vezes mentiras de pescador, né? Que o pessoal fala de pescador, e eu falo aí que às vezes não eram tão mentiras, eram histórias reais que ele contava e tudo. E tinha, assim, uma facilidade muito grande de contar e tudo. Meu pai era, como ele falava, ele era analfabeto, ele fez o 4º ano primário, mas foi dono de cartório, trabalhou no cartório um mundo de tempo. E tinha a inteligência autodidata. Própria. Autodidata, Ele escrevia as coisas, Jorge, e falava assim, corrige aí para mim. Você entende, você corrige para mim. Aí eu pegava ele e corrigia, não quero desse jeito, não quero do jeito que eu escrevi mesmo. E fazia do jeito que ele queria. E fazia do jeito que ele queria mesmo. Meu pai compôs música, tem música composta por ele, sabe, tudo. Quer dizer, isso está na veia da gente, infelizmente ou felizmente, está nas veias da gente, está na cabeça da gente, e a gente tenta colocar isso. Maurício, além de grande escritor, ele gostava muito de farra, de música. Tio Maurício formou o grupo de Seresta aí, né? O grupo de Seresta e ele cantou o Brasil inteiro. O Brasil inteiro fazendo serenata e fazendo apresentações aí com o grupo de Seresta. Montes Claros Antigo, nós tinha muitas disso, muita serenata, né? Muita. Eu conto várias serenatas. Os grupos Seresta surgiram até porque o povo era seresteiro. Era seresteiro. Eu já fiz muita serenata, eu cantava no serenata. Eu também já fiz, muita serenata. Hoje em dia a gente não pode fazer porque a polícia vai lá e pega a gente, ou então os bandidos. É mais fácil os bandidos. Mais fácil os bandidos ir lá e pegar a gente antes da polícia chegar para reclamar de alguma coisa. Eu, quando entrevistei aqui no meu programa o Flávio Pinto, também lançou um livro muito bom, eu comentei isso com ele. Naquele tempo, porque Flávio é mais ou menos, quase que da minha idade, nós fizemos muita serenata em Montes Claros. Tinha vezes que a gente encontrava o grupo, um fazendo serenata numa rua, o outro fazendo noutra. E a gente encontrava na rua. Eu fiz isso demais, eu conto a serenata. Eu juntava Tico Lopes, você conhece Tico Lopes? Demais da conta. Tico era meu companheiro, Tico foi criado comigo, era menino comigo. Tico é outro grande contador de história. Contador de história. Mentiroso que só ele, mas é contador de história. E a gente cantava muito, a gente fazia muita serenata. Fizemos serenata para a cidade inteira. Mas, infelizmente, hoje a gente não pode fazer isso, não tem essa possibilidade, não tem essa coisa, né? Então, assim, é muito gostoso, o livro é muito gostoso. E até essa juventude de hoje não está muito para serenata, não. Não está para serenata, eles gostam de outra coisa. Eu comecei a escrever esse livro, Jorge. Por exemplo, eu tenho esse problema na mão para escrever, que me dói muito, um problema de um traumatismo que eu tive há muito tempo. E eu ficava com preguiça de escrever, porque tinha que escrever e tudo. Mas aí com o aparecimento do computador, aí a gente vai escrevendo e deixa guardado lá, deixa armazenado. Facilitou muito a vida da gente, facilitou muito a coisa de a gente escrever, né? A possibilidade da gente escrever. E eu comecei a escrever esse livro porque me pediram para escrever um conto para colocar num livro. O Fabiano Lopes, um amigo meu, amicíssimo meu, criado junto comigo também lá na Baixada, mora em Belo Horizonte hoje, está fazendo um livro sobre a Baixada. Filho de Valeriano? Filho de como é que é o nome? Casimiro de Paula. Casimiro de Paula. Filho de Casimiro, Filho do seu Casimiro. E Dona Nazaré, Casimiro e Dona Nazaré.
Ele me pediu para me escrever um conto, e eu comecei a escrever e não consegui parar. Eu falei, pô, esse aqui eu não vou mandar para Fabiano, eu vou fazer um livro meu, depois eu faço um conto para ele e mando para ele colocar no livro. E ele está com esse livro também para ser lançado, dizendo que já tem 25 contos de pessoas diferentes da Baixada, ali da Baixada, ali por perto mesmo, que escreveram alguma coisa para ele lançar. Então a gente começa assim, né? E eu tô nessa aí, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente consegue crescer, se a gente consegue ser realmente escritor. Porque faz parte da felicidade, faz parte da maneira da gente ser e acaba deixando a gente mais feliz, deixando a vida mais tranquila, a vida mais amena. Né? Dizem que todo homem tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eu já tenho esses três. Senão ele passou pela vida sem... E graças a Deus eu já tenho esses três. Eu já plantei árvore, já tenho filho. E agora estou escrevendo um livro. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se gosta, o pessoal gosta. Vamos para mais um intervalo comercial, nosso último intervalo. E voltamos para conversar ainda com João Afonso sobre a Baixada, nosso berço, um pedaço da nossa história. Isso é uma coisa que eu gosto, eu conversar sobre a nossa história de Montes Claros. Espera um minutinho e nós já voltamos logo.